fiquei de ler até a página 50 pra ter o que falar e o livro já me fez sofrer. Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e sejam bem-vindos a mais um vlog de leituras aqui do Livraneios. No vlog de hoje vocês vão acompanhar a minha experiência de leitura com Flores para Algernon. Eu vou documentar pra vocês conforme eu for lendo, vou trazendo as minhas opiniões na íntegra, reações, etc. Mas tudo sem spoilers, então você não precisa se preocupar. Bom, Flores para Algernon, pra quem não sabe, é um livro considerado clássico da ficção científica do autor Daniel Keyes, e ele vai contar pra gente a história do Charlie. O Charlie Gordon é um rapaz que ele tem um QI abaixo da média, então ele é considerado um retardado, né? Ele tem uma deficiência cognitiva, e isso acaba que é o que motiva a história inteira a acontecer. No caso aqui, o Charlie ele vai ser submetido a um experimento, ele vai ser a primeira cobaia humana a fazer parte desse experimento para testar essa capacidade desses cientistas de aumentarem o QI dele, aumentarem a inteligência dele de modo geral. Esse livro aqui ele é um romance epistolar, isso significa que ele é escrito em cartas, e-mails, enfim, esses meios de comunicação assim, sabe? Não é uma narrativa. No caso desse aqui é escrito em formato de tipo um diário, que na verdade são relatórios de progresso, que o próprio Charlie vai escrevendo para poder documentar o progresso desse experimento. Então a gente vê inclusive no começo do livro que ele tem ali uma escrita bastante errada, enfim, justamente por conta dessas questões aí da inteligência dele. E, ao mesmo tempo, isso vai evoluindo e a gente também vai vendo os sentimentos dele, as percepções dele, tudo que vai mudando conforme o experimento avança. Esse daqui é um livro super popular e super hypado nos últimos tempos e que eu peguei pra ler junto com a Carol do Garota do Vlog. A gente organizou uma leitura coletiva desse livro aqui, depois de já ter visto muita gente falar muito bem e a maioria das pessoas chora muito e se emociona muito e tudo mais. E eu comecei esse livro com expectativas lá no alto, e isso é uma coisa que me barra muito em livros muito populares, porque eu fico com essas expectativas lá em cima e as chances de me decepcionar são muito maiores. E foi um pouco do que aconteceu com esse livro no comecinho, mas calma. Eu ainda estou no momento desse primeiro take na página 76, então ainda tem muita coisa pra acontecer, muito chão pra gente caminhar, mas eu não queria vir aqui simplesmente falar quando eu estivesse na página 0, antes de começar. Então, ontem eu decidi ler até a página 50, agora tá rolando uma live de sprint que eu tô participando, e aí eu estou na página 76, e antes de avançar mais eu decidi conversar um pouquinho. Então, nesse começo aqui, ali em torno até a página 32, eu não tava sentindo todas as sensações que eu imaginei que fosse sentir. No sentido de que, sim, estavam acontecendo várias coisas que fariam com que eu sentisse tudo que foi dito, mas eu achei que tava muito num propósito de me fazer sentir tal qual em Extraordinário, da R.J. Palacio, acho que é esse o nome, ou L.J. Palacio, eu não lembro. E eu não gosto quando o livro, tipo, fica ali tentando me fazer sentir coisas, e nesse primeiro momento foi o que eu senti nesse daqui. Na página 47, a gente tem uma situação que realmente me pegou, me abalou, até por questões pessoais mesmo. Vou levar o livro pra terapia, tudo bom? E foi um momento que eu chorei muito, me feriu muito, que vocês viram até os takes antes, porque nossa, me magoou, me machucou, chorei copiosamente, tudo mais. Depois disso, passou e eu voltei pra aquela situação meio que de ok, que tava no começo do livro, nas primeiras 30 páginas, mesmo que eu tenha a lembrança disso e desse sofrimento, e tenha consciência de todo o sofrimento que o personagem tá passando aqui, de certa forma, e da delicadeza, da importância, de tudo que tá rolando aqui. Eu reconheço tudo que tá acontecendo aqui e todas as sensações que o livro propõe a fazer você sentir, mas ainda assim não tá sendo tão quanto eu imaginei, tão à flor da pele. Talvez esteja exigindo muito antes das primeiras 100 páginas, talvez, mas normalmente eu sou assim, normalmente eu abandono os livros antes da página 100. Não que eu vá abandonar esse, primeiro porque leitura coletiva, e segundo porque não é o caso de abandonar. Eu estou gostando, estou curiosa pra ver o que levou esse livro a se tornar um clássico, o que levou ele a ser a obra que ele é hoje, até hoje no caso, enfim. Mas
são só alguns pontos. Eu acho que se não tivesse sido aquele ápice na página 47 que me levou a me entregar tanto ao livro, me entregar e não sentir o livro se entregando tanto pra mim, não sei se faz sentido, eu estaria pendendo a desistir. Mas, por enquanto, é isso. Como eu falei, a gente já tá aqui num ponto do livro em que ele já evoluiu no experimento, ele já tá aqui com desenvolvendo algumas habilidades e tá meio que colhendo as consequências disso, socialmente falando, tanto de a vivência dele hoje, como percebendo coisas do passado e tudo mais. E tá agora, no momento em que eu tô lendo mesmo, abordando um pouco da relação familiar dele, do núcleo familiar. E essa é uma parte que eu acho que vai ser bastante forte. Mas todas as lembranças que ele tá tendo, todas as percepções que ele tá tendo realmente são bem profundas. Então, é uma leitura interessante, sim. Mas vamos ver como vai fluir. Nossa, gente, rolou uma coisa aqui no livro, na página 103, e eu tô tipo... As pessoas são muito babacas, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Não tô entendendo. Sério. Eu poderia dizer que é aquela vibe de as pessoas querem você bem, mas não melhor do que elas. Mas definitivamente essas pessoas não queriam o Charlie bem, mas eu não tô entendendo a linha de raciocínio por trás do que tá acontecendo. Que ódio. Refletindo aqui como realmente nesse livro a ignorância é considerada uma bênção, porque conforme o Charlie vai aumentando a sua capacidade cognitiva, vai entendendo algumas coisas, vai também sofrendo algumas coisas, e é tipo assim, tudo isso a preço de, tipo assim, tudo isso pra ele ficar inteligente, sabe? Mas o que custou toda essa inteligência que ele nem sabe direito pra que ele precisa? Complicated. Agora a gente entrou numa fase do livro em que o Charlie tá enfrentando alguns problemas com relação tanto a si mesmo, algumas dúvidas, como também com relação às outras pessoas. Então, com relação a si mesmo, tem o ponto de que ele tem meio que uma crise existencial aqui, de tipo, quem ele é, o quanto que ele mudou, e se ele era uma pessoa, né, enfim, o que ele era antes, o que ele é agora. Todas essas questões, tipo, qual é o momento da vida dele que define quem ele é, que define o que ele foi, enfim, tudo isso. E ao mesmo tempo tem toda a questão de que ele hoje está muito avançado do que a maior parte das pessoas com quem ele convive, em questões de inteligência. Mas ao mesmo tempo ele também não tem todos os sentimentos, não tem toda a questão da empatia, ele não entende muitas coisas, essas nuances do convívio com as pessoas. A gente também vê bastante dos traumas que ele tem da infância, da família, que falam bastante sobre, né, enfim, toda a condição dele, inclusive o que levou ele, motiva ele a de fato ter passado a vida procurando se tornar uma pessoa inteligente. Assim, eu tô na página 144 do livro e honestamente eu tô achando ele bem fraquinho perto do que eu tava imaginando, sabe? Eu acho que, não sei, eu tava esperando algo bem mais avassalador e que não fosse querer desgrudar e coisas do gênero. E, honestamente, não é o que tá acontecendo, sabe? Eu nem me sinto tão curiosa pra ver o que vai acontecer no final. Eu meio que não me importo muito. E só tive aquele primeiro momento de emoção que eu mostrei pra vocês. E depois foi no máximo, tipo assim, meu olho deu uma enchida. Porque, querendo ou não, ele quando começa a ter consciência de algumas coisas, ele vai refletindo e revendo acontecimentos do passado dele que são bastante, né, delicados. Ele passou por bastante humilhação das pessoas ao redor dele sem que ele nem mesmo percebesse. Então isso é uma coisa que a gente que tem alguma sensibilidade com esse tipo de coisa, ainda mais porque em muitos momentos ele é criança e tudo, mexe com a gente. Mas não é nada como me prometeram. Então assim, não sei, né, vamos ver aonde a gente chega. A galera que já terminou falou que o final nossa, meu Deus do céu. Então, curiosa, vamos ver. Eu tô refletindo aqui que talvez eu não esteja gostando de Flores para Algernon. É muito estranha essa sensação de, tipo assim,
não estar gostando de um livro, mas não ter certeza. Porque não é como se eu estivesse vendo problemas específicos, é que simplesmente não bateu com as minhas expectativas e eu tô me sentindo muito decepcionada. Eu ainda tô na página 186, faltam 100 páginas mais ou menos pra eu terminar. Mas eu tô com essa sensação de que, tipo, poxa vida. E aí eu comecei a refletir, tipo, que nota que eu daria pra esse livro? Será que 2,5 estrelas? Eu não acho que mereça 3 estrelas em vista dos sentimentos que eu tô tendo com a leitura, sabe? Preocupada? Imagina dar 2,5 estrelas pra Flores para Algernon. Eu sou escorraçada nesse site. Mas vamos ver, né? Ele tem 100 páginas, mas assim, eu já imagino o que vai acontecer no final. Enfim, vamos ver. Medo. Dando graças a Deus que cheguei na página 200, mais ou menos, do livro. E deu uma boa andada na narrativa. Tô lendo um pouco mais rápido. Mas ainda naquela sensação de tipo assim, estou lendo pra cumprir tabela. Complicado. Cheguei na página 230 do livro e realmente, assim, ele teve uma transformação que, além de ter ficado mais fluida a narrativa, eu acredito, os acontecimentos, enfim, tá sendo mais interessante, tá sendo mais tranquilo pra ler. E ele vai sair das 2,5 estrelas, porque eu tava plenamente consciente de que ele ia sair com 2,5 estrelas. Se continuar nesse ritmo, talvez chegue a 3. Talvez eu deixe 3, porque, nossa, tava um sacrifício real antes. Gente, estou aqui na reta final do livro, faltam, tipo, 5 páginas pra eu terminar. E, assim, vamos lá. Teve um pequeno momento em que, tipo, teve uma redenção aqui de uma personagem específica que eu não queria que tivesse acontecido. Eu não achei que ficou legal. Eu achei que ficou muito forçação de barra. Mas tudo bem, né? Quem sou eu? E aí as coisas estão caminhando pro final. A gente tá aqui, né? Caminhando pra um final óbvio. E aí tudo isso vai sensibilizando bastante a gente. É uma história sensível nesse final, assim, principalmente, né? Toma um rumo bem diferente e já prepara o leitor pro que vem aí. Não vai ser um final agradável. E não tá sendo uma trajetória agradável até esse final. Tá sendo bem, eu diria, dolorido, mas eu tô meio, sei lá. E aí agora a gente tá vendo as coisas meio que... Como é que eu posso dizer sem dizer? Meio que em retrospecto, assim, quase. E aí tá, tipo, confrontando coisas que a gente vê e entendeu e aconteceu e tudo mais na primeira parte do livro. E agora a gente tá tendo novas perspectivas meio que de tudo, né? Por conta dessa virada que teve na história. Enfim, pausa pra falar que eu achei que eu tava umas 5 páginas do final. Eu tava a uma página, na verdade, sim, 2, né? Tipo, terminar a página que eu tava, ler uma e outra. Mas enfim, vou terminar porque eu não terminei aqui. Eu só queria comentar isso mesmo. Bom, gente, então eu terminei e vim aqui dar as minhas considerações. Não estou chorando, estou plena. Não vou mentir, sinto... Sabe aquela coisinha, tipo assim... Deveria estar chorando? Tipo, sei lá, parece até que tem uma pressão no olho. Mas, sei lá, não me sinto da forma como eu acho que eu deveria me sentir. Foi toda uma experiência muito estranha ler esse livro. Porque eu sabia em vários momentos que eu devia estar sentindo coisas e não tô... Será que eu tô doente? Enfim, eu esperava muito que eu fosse chorar o livro inteiro e tudo mais. E tirando aquela primeira crise e última que eu tive, sei lá... Acho que não cheguei a derrubar nenhuma outra lágrima depois. Então foi uma sensação muito esquisita, visto que todo mundo que eu via falando chorou. Mas enfim, chorou e amou. Coisa que não rolou muito comigo, nenhuma das duas partes. Tipo, chorar eu chorei, mas eu levei o livro pra terapia e eu descobri não, né? Mas aprofundei um pouco dos meus motivos. Então foi uma coisa bem particular. Específica. Flores para Algernon é um romance epistolar, então ele é escrito em formato de... Nesse caso aqui é um diário, é como se fosse um diário, né? É um registro de progresso. Por quê? Porque o Charlie, ele tá fazendo parte de um experimento. Eu acho que eu já falei isso antes, mas é sempre bom retomar. Que ele tem uma deficiência cognitiva, ele tem um QI abaixo da média. Então, pra acompanhar os resultados dele, ele faz esse diário. Então, pra ver como é que ele vai escrevendo, as coisas que vão acontecendo com ele, acompanhar possíveis
coisas psicológicas e tudo. E eu gostei muito, eu não sou muito fã desse tipo de livro com esse formato de narrativa, eu não gosto muito, mas esse aqui eu acho que funcionou, porque mesmo que ele seja um relatório de progresso, ele ainda tem diálogos escritos como diálogos e tudo mais. Quando a gente chega no final, né, quando termina o livro, faz muito sentido a escolha da narrativa. Esse livro aqui, ele foi originalmente publicado como um conto, e depois, por conta do sucesso, ele foi escrito o romance. E, honestamente, eu acho que uma novela seria suficiente e causaria bastante impacto mesmo. Eu acho que por ter o livro, o romance, teve um meio ali que ele ficou perdido. Não perdido de, tipo, assim, sem sentido, mas eu digo de que, sabe, ficou maçante a leitura, ficou realmente difícil. Tipo, não é difícil em termos de ficção científica, mas em termos realmente de você continuar lendo, porque parece que não tá acontecendo nada, é uma repetição, é um negócio que, tipo, sabe? Eu acho que o autor se preocupou muito em detalhar muitas coisas que não tinha tanta necessidade, sabe? E que ele até precisou meio que dar uma corrida no final, não corrida, mas, tipo, colocou lá a situação, pronto, resolvido, próximo, pronto, resolvido, próximo. Sabe? Pelo menos foi essa sensação que eu tive. Então, a maior parte do tempo do livro pra mim foi nessa vibe meio, tipo, tô lendo pra ver como é que termina, pra descobrir qual que é desse livro, porque não tinha, na maior parte do tempo, um sentimento genuíno de eu me importo, eu quero saber, sabe? Eu passei a maior parte do tempo do livro, tipo, beleza, próximo, sabe? O começo e o final foram momentos que eu me interessei muito pela história e aí realmente eu li bem rápido. Mas assim, coisa de as primeiras 50 a 100 páginas, talvez, mas talvez seja só 50. E as últimas 100, mais ou menos. O meio ali realmente é bem maçante, bem difícil. Então assim, não foi nada do que eu esperava. Eu estou saindo dessa leitura um pouco decepcionada, assim. Eu vou deixar com 3 estrelas, mas assim, é um 3 estrelas fraco, na minha opinião, tá? Nada contra quem gostou, você não é pior ou melhor do que eu, somos pessoas com experiências de leitura diferentes. Eu achei muito interessante o livro. Eu digo assim, por exemplo, é o tipo de história que eu viraria e falaria assim, nossa, eu li o livro uma vez que era assim, assim, assado, acontecia isso, isso, isso. É uma história legal, tá? É uma trajetória interessante e tudo. Mas a minha experiência lendo não foi tão prazerosa quanto eu tava esperando. E honestamente eu não recomendo, tipo, não é um livro que eu vou virar e vou começar a panfletar só porque ele é famosinho, sabe? Se a pessoa disser que quer ler, eu vou falar, vai fundo. E eu não gostei. Fazer o quê? Não gostei, assim, não de, tipo assim, vou tirar da estante. Vou deixar na estante, eu acho que é interessante, até pra no futuro eu poder reler. Eu fiz grifei várias coisas, eu fiz algumas marcações também com post-it. Então eu acho que é interessante, até porque eu paguei bem barato nessa edição aqui, então vale a pena eu guardar. Mas realmente foi bem abaixo do que eu tava esperando. Então, fazer o quê? Gente, então esse foi o vídeo da minha experiência de leitura com Flores para Algernon, ficção científica clássica do Daniel Keyes. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa leitura, mesmo que não tenha sido tão prazeroso pra mim. Lembrando que cada experiência é uma experiência, então se você tiver interesse em ler, leia. Se você não se incomodar de repente com algumas coisas que eu falei aqui, ou até se você quiser mesmo tirar a prova e ver se você tem as mesmas impressões que eu, né? Porque cada experiência pessoal é intransferível, não adianta. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Pense em se tornar membro, porque os membros têm vários benefícios, têm vários níveis. O link tá aqui embaixo na descrição pra você poder conferir e conhecer um pouco mais. E a gente se vê então no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!